Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma de não colocar nenhum ídolo, né? Não ter um mito. Mas com a sua relação com o Bolsonaro, continua sim uma defesa muito forte na relação que você tem com ele. Mas a pergunta específica é, ele teve uma interferência ou não? A acusação do Moro é muito grave. No passado, você foi lá e defendeu o Moro na rua, porque ele foi lá e queria pegar o Lula. Então, o que o Moro falou? Que tem uma interferência com a Polícia Federal. O que você acha dessa interferência? Se existe? Quais são essas acusações? Porque tem lá, daí entra fake news, mas especificamente, pense, inverte agora, você, se fosse a Dilma, como ele colocou o próprio Moro, você não estaria revoltada? Olha só, na Dilma a gente teve alguns casos específicos, por exemplo, de prisões que vazaram, né? Quando o Cardozão era o ministro da Justiça. No caso do Moro com o Bolsonaro, o Moro disse há poucos dias, inclusive foi sua pergunta, teve interferência na PF? E ele falou, não, o presidente nunca interferiu na Polícia Federal, nunca interferiu em nenhuma investigação. Faz o quê? Uns 40 dias que ele fez isso. Aí vamos supor, então, que houve uma interferência de lá para cá. Que interferência foi essa? Quando vocês falam de, nossa, mas por que mexer nesse período de pandemia? Por que mexer no vespeiro quando está no negócio? Foi justamente por estar a gente no período de pandemia que existiu essa treta. Porque talvez vocês não estivessem acompanhando, ou talvez vocês... eu quero dar a visão daqui de Brasília para vocês. Bilhões e bilhões de reais foram distribuídos para os governadores nas últimas semanas. A gente está com denúncias, por exemplo, lá do Ceará, que eles, relativamente a São Paulo, estão gastando 1,7 vezes mais do que São Paulo está gastando. No Ceará, só no Ceará ontem morreram 50 pessoas e a gente está recebendo um monte de denúncia em relação a isso. Amazonas com aquele problema dos respiradores que foram superfaturados em 316%. Então você pega tudo isso daí, multiplica por 20, que é o que vem chegando de informação para a gente, e aí teve uma reunião em que o Moro falou para o Valeixo, como estão indo as investigações em relação a possíveis desvios de verbas nos estados? E o Valeixo disse, tá indo. Então, assim, a coisa estava muito devagar. A gente não pode, no meio de uma pandemia, ter um surto de corrupção estadual e a Polícia Federal não fazer nada. Então, foi justamente por isso que a briga começou. E aí, para não brigar com o Moro, eu acho que o presidente quis dizer, olha, Valeixo, agora em relação à interferência, eu acho que as únicas interferências que eu acho que talvez tenham havido foram quando o presidente pediu para trocar o superintendente, não foi ele que indicou, ele só pediu para trocar o superintendente do Rio, porque ele achou que foi um absurdo a demora da Polícia Federal em solucionar aquele problema do porteiro. Quer dizer, a Globo, a gente sabe que a Globo pegou esses dados de uma forma vazada, então a gente sabe que a Polícia Civil do Rio de Janeiro já estaria comprometida porque vazou para a Globo uma investigação em andamento, isso não se pode fazer, dizendo que o presidente... Com o Lula fazia o mesmo sistema, desculpa te interromper, mas com o Lula fizeram a mesma coisa, entendeu? Então, mas enfim, continua, desculpa. Aí eu não tenho memória. Isso aí, Carla, isso aí o Bolsonaro falou ele falou lá naquele pronunciamento que ele fez lá.